Sabe, imagine a seguinte situação. Vamos lá. Imagine caminhar por uma floresta densa, escura, completamente desconhecida. E nas mãos há uma enciclopédia incrivelmente detalhada sobre a botânica local, a composição exata do solo sob os pés, os padrões climáticos históricos daquela região. Um mar de informações rigorosas disponíveis, digamos assim. Exatamente, um mar de informações. Mas não há um mapa. E não há a menor ideia de qual direção leva à segurança e qual direção conduz inevitavelmente a um precipício. É uma imagem muito forte. E ilustra perfeitamente que essa enciclopédia representa muito bem o mero conhecimento intelectual humano, não é? Sim, representa. Porque saber exatamente onde pisar, quando avançar com coragem e quando recuar em silêncio, isso exige algo de uma natureza completamente diferente. Exige um guia vivo, exige luz para iluminar a escuridão do caminho. Com certeza, acumular um volume maciço de dados não garante a sobrevivência nessa floresta figurativa. Da mesma forma que, acumular diplomas acadêmicos ou excelência técnica não garante escolhas acertadas nas encruzilhadas mais críticas da existência. É bem por aí. O conhecimento humano tem o papel de encher a mente de fatos, mas é unicamente a sabedoria que ilumina o caráter e a trajetória. E é exatamente essa luz indispensável que buscamos no nosso encontro de hoje. Um tema vital. Sem dúvida. Sejam muito bem-vindos a este mergulho profundo. Para situar quem nos acompanha, esta é a aula 02 do nosso curso preparado para o canal Chamada pelo Nome, aqui no formato Efatá. Perfeito. A nossa missão nesta análise é examinar com muita reverência e profundidade o valor inestimável da sabedoria descrita nos textos sagrados. O propósito é desvendar como as escrituras separam de maneira definitiva a simples astúcia terrena do verdadeiro discernimento espiritual que vem do alto. Certo, vamos desvendar isso. É um escopo maravilhoso. Os documentos teológicos que baseiam a reflexão de hoje realizam uma varredura belíssima pela Bíblia. Nós caminhamos pelos conselhos extremamente pragmáticos do livro de Provérbios. Que são muitos. Sim, muitos e muito práticos. Observamos as narrativas de liderança no livro de Reis e alcançamos o ensino prático do Novo Testamento, passando pelas parábolas de Jesus e chegando às instruções das epístolas. Uma jornada completa. Exato. E o foco central de toda essa literatura é nos mostrar que a sabedoria divina não é uma estratégia para levar vantagem, mas uma perspectiva celestial. Uma perspectiva que molda o nosso ser e nos capacita a honrar ao Criador em cada passo. Nossa, isso é essencial, porque quando olhamos para a base dessa instrução, mais especificamente nos capítulos iniciais do livro de Provérbios, notamos uma insistência quase poética em comparar a sabedoria com as maiores riquezas materiais da época. O texto é muito claro quanto a isso. Muito claro. Os versículos 13 a 15 do capítulo 3 afirmam de forma categórica que a sabedoria dá mais lucro que a prata, tem uma renda superior ao ouro fino e é muito mais preciosa do que os rubis. Uau! E o capítulo 4 estabelece um mandamento inegociável. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. É interessante notar que essa linguagem comercial adotada pelos autores não está ali por um mero acaso estético. Eles compreendiam profundamente a inclinação do coração humano em buscar segurança no acúmulo financeiro. Nós sempre queremos essa segurança, não é verdade? Sempre. E o livro de Jó ilustra esse contraste de maneira sublime, lá no capítulo 28. O autor descreve a impressionante engenhosidade humana para extrair metais preciosos. O homem desbrava o interior das montanhas, corta rochas, ilumina as trevas das minas para achar veios de ouro. Um esforço monumental. Exato, monumental. Contudo, quando a busca muda para a verdadeira sabedoria, Jó conclui que ela não pode ser extraída de nenhuma profundidade terrestre. Incrível! Ela não é um recurso natural explorável. É um dom celestial cuja origem está oculta e que apenas Deus pode conceder. Sabe, para tornar esse valor ainda mais tangível, os textos que estamos estudando trazem um exemplo exclusivo desta nossa aula, um exemplo formidável. A parábola de um mercador que passa a vida inteira viajando em busca de pérolas de boa qualidade. A famosa parábola da pérola de grande valor.
Isso. Um dia ele se depara com uma única pérola. Uma pérola de valor incalculável, de glória eterna. E sem qualquer hesitação ou pesar, ele vai, vende absolutamente tudo o que possui e a compra. Ele abre mão de tudo. Tudo! A sabedoria divina é essa pérola. Mas, trazendo esse conceito para a nossa realidade cotidiana, há um embate evidente. Com certeza há. Vivemos imersos em um sistema global que idolatra o acúmulo rápido, o prestígio profissional, aquelas vitórias palpáveis, sabe? Em meio a um mercado de trabalho implacável, não soa quase ingênuo abrir mão de correr atrás desse ouro para priorizar algo tão invisível quanto a sabedoria espiritual? O que é fascinante aqui é que parece contraintuitivo. Parece até entendermos o mecanismo exato de como a sabedoria opera na arquitetura da vida humana. Pensemos na tecnologia moderna como uma analogia. Adoro analogias. Vamos lá. O conhecimento técnico, as habilidades de mercado e até o sucesso financeiro são como aplicativos. Aplicativos instalados em um computador ou em um smartphone. Eles realizam funções específicas brilhantes e são úteis. Certo. No entanto, a sabedoria divina atua como sistema operacional subjacente. Entende a diferença? Nossa, perfeitamente. É a base de tudo. Exato. Se esse sistema operacional estiver corrompido ou fraco, não importa o quão avançados sejam os aplicativos instalados. A máquina inteira vai colapsar e travar na primeira grande sobrecarga de estresse ou de tentação. É uma constatação assustadora. E muito real. Sem o discernimento que vem de Deus, o êxito material frequentemente se converte em uma armadilha. A riqueza desprovida de sabedoria acelera a ruína moral, corrói famílias inteiras. A sabedoria é a estrutura que capacita o ser humano a suportar com integridade o próprio sucesso. E a pergunta lógica que surge na nossa mente é: se a sabedoria é esse sistema operacional indispensável, como é que ele é instalado? O relato do jovem rei Salomão, no primeiro livro de Reis, capítulo 3, nos oferece o maior estudo de caso sobre o tema nas nossas fontes de hoje. Ah, o caso de Salomão. Magnífico. O cenário é de uma transição de poder assustadora. Salomão herda de seu pai, o lendário rei Davi, o trono de uma nação imensa e politicamente complexa. E durante a noite, o próprio Deus aparece em um sonho e faz uma oferta que definiria a história. A famosa pergunta. Sim. Pede o que queres que eu te dê. É o teste de coração mais profundo imaginável. Ele tinha basicamente um cheque em branco entregue pelo próprio Criador. Naquela posição, veja bem, qualquer monarca do mundo antigo teria pedido a aniquilação completa de seus adversários militares. Ou tesouros inesgotáveis para assegurar a coroa. Exatamente. Uma saúde e longevidade inabalável. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a resposta dele carrega uma vulnerabilidade que choca qualquer conceito moderno de liderança. Ele se apresenta diante de Deus e diz: sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Uma confissão de completa dependência. Sim, e conclui pedindo um coração entendido para julgar a teu povo. Se observarmos a cultura corporativa ou política contemporânea, a primeira regra ensinada é jamais demonstrar insegurança ou insuficiência. É o oposto do que vemos hoje. Totalmente. A postura exigida pelo mundo é a de autoconfiança inabalável. O que Salomão faz vai na contramão de tudo isso. Porque a humildade demonstrada ali não é apenas um traço nobre de personalidade. Ela é a porta de entrada lógica, espiritual e absoluta para a sabedoria. As epístolas do Novo Testamento ecoam essa mecânica espiritual com a afirmação, lá em Tiago, capítulo 4, de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Faz todo sentido. O raciocínio é simples. Uma mente tomada pela soberba já está cheia de si mesma, não havendo qualquer espaço para receber instrução divina. A oração de Salomão é o modelo perfeito porque ela respeita uma ordem sagrada. Qual seria essa ordem? Começa reconhecendo a soberania de Deus. Confessa de modo cru a própria inexperiência e, fundamentalmente, revela a motivação de servir com retidão ao próximo e não inflar a própria vaidade. A resposta celestial
demonstra um agrado tão grande por essa postura que Deus concede o discernimento almejado e ainda acrescenta a prosperidade e a honra não solicitadas. Nossa! No entanto, a reverência aos textos sagrados exige que olhemos para a totalidade dessa história. O relato não oculta as falhas posteriores desse mesmo rei. O homem agraciado com a maior sabedoria do mundo terminou seus dias permitindo que alianças políticas precipitadas e os vínculos com suas inúmeras esposas estrangeiras desviassem o seu coração em direção à idolatria. Um fim trágico. Sim. Esse declínio desfaz completamente a ilusão de que a sabedoria é um escudo impenetrável e permanente. Sem dúvida. E esse é um dos alertas teológicos mais severos das Escrituras. A sabedoria conferida ao homem, por mais extraordinária que seja em sua origem, é frágil se passar a existir desconectada de uma submissão contínua a Deus. É preciso manutenção. Sim, podemos atualizar a nossa linguagem e usar uma imagem contemporânea. A sabedoria de Deus não é como um arquivo digital definitivo que se faz o download uma única vez e fica salvo no disco rígido para o resto da vida. Excelente imagem! Ela se assemelha muito mais a uma conexão de Wi-Fi. O dispositivo só é capaz de navegar na rede enquanto estiver ativamente pareado e próximo a um roteador. Se o sinal da comunhão diária e reverente com Deus é interrompido, a transmissão da sabedoria é cortada. O erro trágico de Salomão foi confiar no intelecto que havia acumulado, negligenciando a manutenção vital dessa conexão. É uma metáfora muito esclarecedora. E, para evitar a queda do sinal dessa comunhão, o próprio livro de Provérbios estabelece uma bússola de navegação inconfundível. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Contudo, essa expressão, temor do Senhor, carrega historicamente um peso que gera muita confusão para nós hoje. Precisamos desmistificá-la. Com certeza precisamos. Não estamos diante de um conceito que descreve um terror doentio, ou o pânico de um ditador celestial pronto para punir o mínimo erro, entende? De modo algum, o temor do Senhor jamais deve ser confundido com o medo paralisante. A melhor ilustração para compreendermos essa reverência não é a de um prisioneiro encolhido em uma cela úmida, temendo o castigo do carcereiro. Longe disso. É, na verdade, a sensação assombrosa de estar à beira do oceano durante uma tempestade avassaladora, ou contemplando a vastidão silenciosa e infinita de um céu estrelado. Há um reconhecimento imediato, profundo e extasiante daquela grandeza. Uau! É sobre maravilhamento, então. Exato, o que gera uma consciência clara da nossa própria pequenez. O temor do Senhor é exatamente isso, uma postura constante de assombro, respeito e reconhecimento da autoridade amorosa e soberana de Deus. E quando essa reverência majestosa se torna a lente pela qual enxergamos a existência, os valores proclamados pelo mundo ao nosso redor revelam-se drasticamente corrompidos. Ocorre um inevitável choque de lógica, sabe? O que faz todo sentido nas cartilhas seculares de ambição, frequentemente é descrito nos textos sagrados como a mais profunda insensatez. Se conectarmos isso ao quadro geral das Escrituras, as cartas apostólicas de maneira especial, os escritos de Paulo aos Coríntios e a carta de Tiago traçam esse abismo com clareza cristalina. Eles são bem diretos, Muito. são diretaços. A sabedoria terrena, que o Novo Testamento às vezes classifica como meramente humana ou até animal, fundamenta-se invariavelmente no esforço isolado e na ambição competitiva. A busca desenfreada pelo sucesso. Isso. Ela é impulsionada pela inveja amarga, buscando o topo da hierarquia, o poder e a vantagem pessoal a qualquer custo, frequentemente passando por cima do próximo. Trata-se da lógica cruel da sobrevivência do mais apto. O contraste com a perspectiva celestial é total. Sim, pois a sabedoria que vem do alto subverte toda essa pirâmide de poder. O apóstolo Tiago a descreve com atributos preciosos. Ele diz que ela é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, transbordante de misericórdia e de bons frutos. A verdadeira sabedoria é relacional e promove a paz.
Ela não possui a necessidade egocêntrica de provar sua superioridade aos gritos. E isso choca quem está de fora, não é? Sem dúvida. Justamente por isso, aos olhos de quem avalia a vida somente através das métricas da autopromoção, as ações de uma vida guiada pelo Espírito de Deus costumam parecer pura fraqueza ou insensatez. Nós já fundamentamos que a sabedoria é o sistema operacional superior que nos protege da nossa própria arrogância e que ela exige a manutenção contínua dessa postura de humildade e temor. Mas o desafio supremo da fé não ocorre nas esferas acadêmicas ou nas elucubrações teóricas. A prova de fogo acontece na realidade dura do chão de fábrica da vida. É ali que a teoria é testada. Ocorre quando boletos se acumulam, entende? Quando o cansaço domina a gestão do tempo e quando os ânimos se exaltam dentro de casa. Precisamos traduzir essa sabedoria celestial para o cotidiano. Vamos iniciar essa transição observando como as Escrituras tratam as nossas finanças. Há uma mudança estrutural de paradigma aqui sobre a quem o dinheiro realmente pertence. Essa é, sem dúvida, a grande virada de chave exigida pela fé cristã em relação à matéria. A cosmovisão bíblica substitui de forma radical a ideia de propriedade privada absoluta pela compreensão de mordomia, ou gestão. Somos apenas gestores. Exato. O Salmo 24 inaugura esse entendimento ao declarar: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A conclusão lógica é que não somos donos de nenhum centavo, somos apenas administradores transitórios de recursos que têm um único e eterno dono. Sabe, é vital desdobrarmos como essa mudança de perspectiva atua no interior da mente humana para livrar do peso da ansiedade. Quando o indivíduo abraça a ilusão de que é o dono soberano e último dos seus bens, o medo constante de perder esse controle gera uma angústia aprisionadora. É o terreno fértil para a ganância desenfreada. A raiz dos problemas. Sim. A primeira carta a Timóteo nos traz aquele alerta cortante de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e afoga muitos na ruína e na perdição. Porém, quando o conceito de gestor substitui o de proprietário, o apego doentio perde a força. E, para manter o equilíbrio perfeito, as fontes nos revelam que agir com sabedoria não significa abraçar a passividade financeira ou um voto de negligência com o trabalho. A famosa parábola dos talentos, relatada nos evangelhos, ensina que o Criador espera que os bens confiados sejam aplicados, desenvolvidos e multiplicados com inteligência e esforço. O servo negligente foi punido, certo? Exatamente. O servo que escondeu a moeda debaixo da terra por medo paralisante foi severamente censurado. A sabedoria nas finanças rejeita idolatrar o capital, combate o consumismo que produz dívidas escravizantes, mas ao mesmo tempo demanda diligência para fazer florescer a porção que nos foi dada a administrar. Nossa, o gerenciamento financeiro testa mesmo o caráter. Mas a gestão do nosso tempo é, talvez, uma avaliação ainda mais rigorosa. Diferente do dinheiro, o tempo não pode ser acumulado, estocado no banco ou recuperado. Ele se esvai de forma implacável e igualitária para todos nós. Como a luz da sabedoria incide sobre a forma como consumimos as horas do nosso dia? A Bíblia trata o tempo com um senso de reverência e urgência profundos. Em Efésios, a instrução apostólica para remir o tempo carrega em sua raiz o sentido de resgatar uma oportunidade valiosa que está prestes a ser consumida pela futilidade. Uma pessoa sábia respeita as estações da vida estabelecidas por Deus. Como lemos em Eclesiastes. Sim, o livro de Eclesiastes nos recorda que há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Compreender isso destrói a ansiedade tipicamente moderna, que tenta colher os frutos antes de suportar o tempo do plantio e da espera. É um consolo. Essa percepção sobre o tempo também atua como um antídoto contra a tirania da satisfação instantânea. E Provérbios elege um professor improvável para essa lição. A formiga. A pequena formiga. O texto observa que ela trabalha arduamente durante as provisões do verão para garantir o sustento seguro no inverno.
e faz isso sem a necessidade de um feitor ou líder ditando ordens. A formiga é a mestre da gratificação adiada. A sabedoria nos treina para não sacrificar o bem de longo prazo em troca do conforto ilusório do momento presente. O Novo Testamento eleva esse conceito à esfera da vigilância espiritual por meio da parábola das 10 virgens. Outro exemplo formidável. A narrativa contrasta dois grupos esperando pelo noivo. As 5 jovens consideradas sábias tiveram a prudência de levar suprimento extra de azeite. Elas previram a possibilidade real da demora e se prepararam para o percurso longo. Ao contrário das outras. Dia hoje afetará o meu destino espiritual e daqueles ao meu redor daqui a 10 anos. Uma pergunta que muda tudo. E, naturalmente, todas essas decisões sobre dinheiro e tempo esbarram nas outras pessoas. Chegamos, assim, à esfera dos relacionamentos. A literatura de Provérbios fornece a icônica afirmação de que o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Um versículo muito citado. Muito. Mas se imaginarmos o processo físico de afiar metal, percebemos que não é algo gentil. Envolve choque deliberado, atrito constante, som elevado e calor gerado por faíscas. E a representação fiel do convívio humano real. O espírito da nossa época costuma incentivar o distanciamento imediato ou o bloqueio virtual diante da primeira discordância, criando bolhas de pensamento homogêneo. Mas a sabedoria divina abraça a verdade de que o atrito saudável, dentro de limites de respeito e temor mútuo, é a ferramenta que apara as arestas do nosso orgulho. Então, fugir do atrito não é ser sábio. Não mesmo. A maturidade do caráter raramente floresce na ausência de contrariedades. Esse aperfeiçoamento relacional encontra o seu padrão mais alto nos ensinos do Sermão da Montanha. Jesus institui a busca obstinada pela reconciliação, ordenando que, diante do altar sagrado, se houver conflito pendente com o próximo, a oferta deve esperar. A restauração da paz entre irmãos ganha prioridade sobre o ritual. Isso é profundamente contracultural. Mais ainda, a exortação para abençoar os opositores estilhaça completamente as lógicas terrenas de retaliação ou de cancelamento que vemos aos montes por aí. Então, o que tudo isso significa? Diante dessas esferas tão práticas e densas, finanças, tempo e interações humanas, as fontes propõem um teste final. Como garantir que não somos meros acadêmicos colecionando informações teológicas impecáveis, mas que de fato possuemos discernimento espiritual? Isso levanta uma questão importante. E o filtro último é oferecido no encerramento do próprio ensino de Jesus, na famosa ilustração dos 2 construtores em Mateus capítulo 7. O grande impacto dessa narrativa é que Cristo não está contrastando um homem ignorante que nunca ouviu a palavra com um homem erudito que estudou as Escrituras. É uma distinção sutil, mas vital. Exato. O texto diz que ambos os homens ouvem estas minhas palavras. A erudição e o acesso à informação teológica são idênticos para os dois. A distinção que separa a casa alicerçada na rocha inabalável da casa devastada sobre a areia reside exclusivamente na obediência ativa. O ouvir não basta. É preciso praticar. A sabedoria celestial só se legitima na ação. Ela jamais será testada pelo domínio de um vocabulário cristão eloquente ou pela habilidade de citar versículos de memória. A sua presença só é confirmada nas escolhas exaustivas, invisíveis e diárias, na paciência ao responder a uma ofensa familiar, na recusa em agir com desonestidade financeira no trabalho e na renúncia ao próprio egoísmo em prol de quem necessita de misericórdia. Exploramos o valor eterno dessa sabedoria que ofusca rubis e pedras preciosas. Contemplamos no início da trajetória de Salomão a urgência de uma postura humilde. Identificamos no temor reverente ao Senhor o único norte seguro contra a mentalidade predatória desse século. Uma jornada e tanto. E, por fim, testemunhamos essa sabedoria ganhando vida no suor da nossa rotina, governando bolsos, agendas e o perdão oferecido a quem nos fere. Fica evidente que essa busca não se trata de alcançar uma linha de chegada teórica, mas de adotar uma dependência passo a passo. E para coroar a profundidade desse ensino,
As Escrituras revelam um mistério que transforma absolutamente tudo que discutimos aqui. No texto da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo estabelece que não estamos buscando primordialmente um conceito abstrato ou uma virtude filosófica isolada. Ah, essa parte é lindíssima. De forma extraordinária, ele declara que o próprio Cristo é a sabedoria de Deus. Isso reconfigura completamente o paradigma da nossa fé. Se a verdadeira sabedoria culmina e tem a essência não de uma doutrina engessada ou de um moralismo comportamental estrito, mas sim de uma pessoa viva e ressurreta, a resposta para nossas incertezas muda de endereço. Muda de endereço, perfeito. Quando estamos perdidos naquela floresta escura que imaginamos no princípio, deparando-nos com encruzilhadas aterrorizantes, a solução não consiste em clamar por uma fórmula mágica que resolva o problema instantaneamente. Consiste, na verdade, no aprofundamento de um relacionamento. Quando abandonamos a busca angustiada por um manual frio e passamos a procurar andar em intimidade ao lado de Cristo, que é o caminho, o medo e a confusão perdem a força. O conhecimento espiritual deixa de ser uma posse intelectual e passa a ser uma jornada de intimidade submissa. Buscar discernimento no sentido mais puro significa buscar a aproximação do coração e do caráter do Filho de Deus. Fiquei maravilhada com isso. Plantamos essa revelação profunda como semente na mente e na alma de todos os que acompanharam este estudo. Que a compreensão maravilhosa dessa pérola de valor infinito seja o farol ao orientar e consolar os corações. Agradecemos imensamente a presença atenta e dedicada neste mergulho profundo preparado para o canal Chamada pelo Nome, em nosso formato Efatá. Que a luz transformadora da sabedoria que vem do alto seja guia constante e inseparável na vida diária de todos nós. Até o nosso próximo e enriquecedor encontro nas Escrituras.